Bora pra mais um vídeo, produção. Deixa eu pôr meu negocinho do marketing. Me diz aí como você tá, pra você que não me conhece. Eu sou a pastora Milena e seja muito bem-vindo ao meu canal. Roda a vinheta, produção. Gente, sempre me conta aqui o que vocês estão achando, né, desses vídeos, desse novo formato. Comenta aqui se você não concorda, alguma experiência sua. Vamos fazer essa troca e se inscreve nesse canal, né? Eu tenho falado pouco isso aqui, mas se inscreve no canal, gente. Dá like e comente, é isso aí. E esses tempos, na igreja, eu tô falando sobre a graça de Deus. Pra quem não sabe, né, eu sou pastora na igreja metodista e a igreja metodista anualmente ela coloca um tema, né, a ser proposto para ser trabalhado nas igrejas. E o tema desse ano é sobre anunciar as boas notícias da graça. E aí eu tenho falado sobre isso esse período aqui na igreja. E aí uma das coisas que eu falei é uma pregação que o Senhor me deu há um tempo já, num acampamento. Meu último acampamento, antes de eu ser nomeada pastora, né? Foi há 84 anos. Eu fui acampar com a minha igreja, né, lá em Santos Dumont. E o tema era... A graça não é de graça? Não, a graça é de graça? Acho que era isso. Alguma coisa sobre a graça, mas eu acho que a graça é de graça. Vamos jogar no mato que eu não lembro. Mas eu sei que era o tema sobre graça. E eu fiz tanto uma ministração sobre Jonas, que talvez depois a gente fale aqui, e uma ministração sobre Paulo, né? Quando Paulo fala, a minha graça te basta. E aí eu peguei esse texto e esse versículo sobre a minha graça te basta e explanei um pouco mais com um pensamento de John Wesley, né? John Wesley, que foi o fundador, né, colocamos assim, do movimento metodista. Ele entendia que a graça de Deus, ela era também dividida, vamos colocar assim essa palavra, em três. Assim como Deus, né, tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que a graça também permeava três esferas, que é a graça preveniente, a graça justificadora e a graça santificadora. A graça preveniente, né, segundo John Wesley, é aquela que nos alcança antes mesmo de nós estarmos esperando, né? A graça justificadora, quando nós entendemos, né, quem é Jesus, que Ele morreu pelos nossos pecados para nos salvar e através do seu sangue, da sua vida, nós somos justificados. Dos nossos pecados nos tornamos justos. E a graça santificadora é aquela que nós vivemos e nos esforçamos para a santificação. E aí eu me lembro de um pastor, né, o pastor Jânio Quadros, não sei se ele vai ver esse vídeo, ou algum dia, né, mas um abraço para o pastor Jânio Quadros. Eu lembro dele fazendo essa associação com a graça preveniente, a graça justificadora e a graça santificadora como uma casa. Eu não sei se ele inventou, se tem em algum lugar, mas é ele que me traz essa referência desse conto. E aí ele falou que a graça preveniente é aquela que é como se nós estivéssemos na varanda da casa, né? Nós estamos lá, mas ainda não desfrutamos de tudo, né, que tem dentro da casa. A graça justificadora como se fosse a porta onde nós passamos e saímos daquele lugar, né? Do lado de fora para entrar, né? Do lado de dentro, estarmos lá, e a graça justificadora seria essa porta. E a graça santificadora é nós estarmos dentro dessa casa. E nessa pregação eu falei sobre a graça santificadora atuar os vários cômodos da nossa casa, as várias esferas da nossa casa. Porque, irmãos, Jesus ele morreu na cruz por nós para nos dar salvação, mas não para salvar apenas ali a nossa alma, o nosso espírito, como você quer chamar, não apenas para salvar ali o nosso espírito, né, nossa alma, mas para nos salvar como um todo. O Senhor quer que nós sejamos salvos por inteiro. O Senhor quer que a graça dele alcance as nossas finanças, alcance a nossa mente, para que nós venhamos pensar nas coisas do alto, que a graça dele alcance o nosso corpo, o nosso modo de vestir, o nosso modo de falar. A graça do Senhor, ela vem nos alcançar por inteiro e salva a nossa vida por inteiro, sabe? Salva a nossa vida como um todo. Quando nós temos contato com a graça do Senhor, aquilo que nós fazíamos, nós já não vamos fazer mais. E a graça santificadora, ela nos impulsiona para nós permanecermos em busca da santificação, permanecermos em busca de uma mente voltada ao Senhor, de uma boca voltada ao Senhor, de um corpo voltado ao Senhor.
A graça santificadora, ela precisa atuar nas nossas vidas diariamente, porque diariamente nós somos tentados em algumas causas, em alguma coisa, a pecar. Somos tentados a sair, né, do plano original, do plano que Deus tem para nós, e sairmos e fazermos aquilo que está na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso corpo. E aí nós precisamos dessa graça santificadora que nos santifica, né? Essa graça que encontra o nosso ser como um todo e nos resgata de fato, né, das garras de Satanás. E Paulo fala que a graça, né, Deus fala com Paulo que a graça dele basta a ele, porque quando a graça nos alcança como um todo, não quer dizer que nós não vamos passar dificuldade, não quer dizer que nós não vamos ter tentações, mas nós vamos entender que pela graça do Senhor nós superamos as tentações, nós vencemos o pecado. Pela graça do Senhor que nos alcança, nós passamos por aquele medo, passamos por aquela tribulação, passamos a conviver, né, muitas vezes com o espinho na carne, mas entendendo que aquilo também é a graça de Deus atuando em nós, porque tem algo a ser revelado a nós através daquele fato, né, daquilo que está acontecendo conosco. Nós entendemos que a graça de Deus, de fato, ela é tudo em nós. Como o tema, né, da igreja fala, nós não podemos restringir essa graça para nós, sabe? Precisamos anunciar essas boas notícias, essa boa notícia de que alguém morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a vida dele, que alguém padeceu por nós, sem nós pedirmos, sem nós merecermos, sem nós não temos nem nada a oferecer a essa pessoa, mas alguém fez esse trabalho por nós, para que nós pudéssemos ter vida, né? E nós precisamos anunciar isso no nosso corpo, nas nossas redes sociais, na nossa vida, manifestando a Cristo em todos os lugares. E é isso, me conta aí o que você acha. Você sabia sobre isso, sobre essa visão de John Wesley? Você sabia um pouco sobre a graça de Deus? O que você acha? Comenta aqui, me fala, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Seja abençoado em nome de Jesus e até mais.